Baruch Hashem, graças a Deus, o Eterno ter nos permitido chegar até aqui. Graças ao Eterno por isto, poder estarmos falando a respeito de mais uma Parashá Lech Lechá, uma das minhas preferidas, por assim dizer. Se existe uma boa, se existe uma ruim, não. É que esta eu acho que foi uma das primeiras que eu estudei, né, já há alguns anos, muitos anos atrás. Então, para mim, é uma honra estar tratando, né, de Lech Lechá, essa paraxá tão maravilhosa. Baruch Hashem, vamos dar continuidade a essa série, né, de estudos com relação às parashot. Tem sido abrahá para mim, Baruch Hashem, tem sido muito bom. E eu tenho certeza que até o final, se Deus quiser, tem muita obra do Eterno a ser realizada na minha vida e na sua vida, eu tenho certeza disso. E que as parashot traga a luz da palavra do Eterno dentro de nós, para que a gente possa trabalhar nosso ser, nossa vida, e assim melhorarmos como pessoa, como servos do Eterno. Baruch Hashem. Vamos para o texto base, fazer a leitura transliterada que eu tenho aqui, né? Vayomer Adonai el Abraham, lech lecha mi'artzecha, umimoladetecha, umibeit uvicha el haaretz asher erecha. E disse o Eterno a Abraham: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O significado profundo dessa palavra, né, Lech Lechá, a expressão Lech Lechá é uma das mais enigmáticas da Torá. Literalmente pode ser traduzida como vai para ti, ou vai para ti mesmo, indicando não apenas uma jornada física, mas um chamado interior. Os sábios explicam que o Eterno não ordenou simplesmente vai, mas vai para ti. Ou seja, para a tua verdadeira essência, para o propósito pela qual foste criado. O Zohar, comentando a Parashá Lech Lechá 78a, ensina: Lech Lechá, quer dizer, vai para ti mesmo, para conhecer-te e conhecer aquele que te criou. Pois aquele que conhece a si mesmo, conhece seu Criador. Assim, a primeira ordem divina a Abraham é um convite, né, à autodescoberta espiritual. Ele é o chamado a deixar não apenas um lugar geográfico, mas também um sistema de crenças, costumes, limitações de seu passado. Isso aqui, queridos, como eu falei que é a primeira paraxá que eu estudei, e isso foi uma das razões de eu ter largado o outro sistema, né? É justamente por conta dessa paraxá, né? Porque quando a gente descobre esse tipo de pensamento, né? Você tem que se conhecer a ti mesmo, vai para dentro de ti mesmo. Então, quando eu fiz isso, o Eterno falou comigo que ele me mostraria a que povo eu pertencia, né? Porque eu já era um homem religioso de outro segmento, mas sempre eu tinha aquelas minhas dúvidas, as minhas questões e tudo mais, pessoais, e eu não me conhecia verdadeiramente. Então, quando eu fui para dentro de mim mesmo e vi que o Eterno é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando eu fiz a releitura da Bíblia com essa ótica, que as coisas foram se abrindo para mim, então isso foi algo que o Eterno me proporcionou. E quando ele disse Lech Lechá, eu saí desse sistema religioso, assim como o Eterno falou para Abraão: sai. E isso
foi o que aconteceu. Mas não foi uma decisão minha, assim, de eu sair aleatoriamente. Ah, não, é uma coisa direcionada por Deus. Foi uma coisa pensada por anos, né, trabalhando isso dentro de mim, e o Eterno, assim, fazendo a obra dele acontecer, tá? Essa separação a qual aconteceu com Abraão, isso pode acontecer conosco também. Então, aqui eu vou falar aqui de três tipos, né, de separação, tá? Quando está escrito lá, Me'atzdecha, da tua terra, representa o desapego do ambiente físico, das influências culturais que molda o comportamento humano. Então, hoje em dia, nós vamos observar que a geração que nós falamos da Parashat passada, Parashat Noah, essa geração é uma geração posterior, né? Aquela da Torre de Babel, da confusão, né, de Babel. Então, Abraão estava dentro desse contexto de confusão, né? As pessoas inventaram deuses para si, e o Abraão, ele olhou para os céus, olhou para tudo isso e viu que tem um Criador, existe algo diferente. Então, hoje em dia, não, uma geração como a nossa, que nós temos visto por aí, e se nós deixarmos que essas influências culturais, né, vou ler aqui de novo, né, a gente tem que fazer essa separação, sair, né, de influências culturais, ó, que moldam o comportamento humano, a influência de cultura, né? Hoje a cultura do maluco, né, do doido, do sem sentido é exaltada, né? As coisas que não têm sentido, as coisas que são fúteis, que não têm fundamento, elas são exaltadas. E isso vai afastando as pessoas da verdade da Torá Kedushá. O mundo hoje é um mundo totalmente desapegado a Deus, é um mundo que não quer Deus de maneira nenhuma, pelo contrário, é uma luta para quem vive a palavra do Eterno. E essa separação tem que existir nossa. Né? Eu vou voltar a falar novamente, porque isso é recorrente aqui no nosso estudo, parece, né? Que o homem solitário tem que ser aquele homem que sai, né? Porque ele olha para essa cultura e vê que ele não se encaixa nessa cultura. O servo de Deus, irmão, ele não se encaixa nessa cultura que vivemos hoje. Infelizmente, isso aí, vemos pessoas moldando-se, sendo influenciada, até judeus que são influenciados pelo secularismo, afastam-se da Torá e vivem como se não fosse. Isso é um perigo, querido, é um perigo. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. O mi moladeterra, da tua parentela, simboliza a ruptura com padrões emocionais herdados, né? Herdados. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil, a nossa cultura religiosa muitas famílias e heranças religiosas, né? Eu também tenho uma herança religiosa, tive, na verdade, uma herança religiosa. Outros não tiveram nenhuma, mas bem ou mal, tinham um contato e tudo mais com qualquer outro tipo de religião. Esse tipo de herança religiosa, independente da herança religiosa que você teve, isso não impede você de servir a Deus, de maneira nenhuma. Isso não, de maneira nenhuma, impede você sair desse meio e você viver verdadeiramente a Torá do Eterno. Não ponha isso como desculpa para não servir ao Eterno, para não buscar ao Eterno. E uma coisa que eu vou falar, que dá para romper, porque não tem como a gente fazer leclerá,
ainda com costumes do outro lado. Não tem como, querido. Não tem como ser judélico. Não tem como. Viver verdadeiramente o judaísmo da Torá, sendo ainda um evangélico, um protestante, um católico. Não tem como. Cada um tem que ficar na sua praia, né? Como dizem, né? Por quê? Porque senão vai dar problema. Tem que sair, tem que deixar, tem que se formatar novamente. Para poder isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Se me refazer novamente, para que o vinho novo, né, pudesse se instaurar aqui, renovar a mente, e assim viver verdadeiramente uma vida com o Eterno. Não estou falando aqui de religião judaica, de ser judeu. Não estou falando disso. Estou falando de viver a Torá Kedushá, ser participante da santidade do Eterno, como filho. Isso que é interessante, a gente entender e compreender, seja qual foi a herança religiosa que tivemos, a gente tem que desapegar, tem que largar e ouvir a voz do Eterno. Baruch Hashem. Vamos para o terceiro ponto. O Mi Beit Avichá, da casa do teu pai. É o rompimento final, que é a transformação interior, o abandono de qualquer segurança que não esteja alicerçada no Eterno. Então, o pai é aquele que é o provedor, aquele que é a segurança, simboliza a segurança do lar. Então, é aquele jovem que está saindo de casa para morar sozinho e tal, vai ter que deixar essa segurança, essa fé vaga que a gente tinha. Isso aí tem que ser rompida. Essa segurança que a gente tem no que possuímos, no que temos, no que ganhamos, isso tem que ser deixado de lado para verdadeiramente vivermos Lech Lechá. Né? Fazer essa ruptura e deixar verdadeiramente que o Eterno hoje é o meu Pai, Baruch Hashem. Nós falamos no shiur passado, para Parashat Noah, né? Deus corrige a quem ele tem por filho. Né? Se nós não aceitamos a correção, nós somos bastardos. Então, se Deus ele é o nosso pai, ele vai segurar a nossa onda. Ele vai chegar junto conosco. Se chamarmos, se invocarmos o nome dele, seremos salvos. O braço dele não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Baruch Hashem. O Eterno é maravilhoso. Então, viu como que essa Lech Lechá, essa palavra é profundamente reveladora para nossas vidas. Temos que deixar essa herança religiosa para trás, deixar as influências deste mundo para trás, não permitir que ela venha nos influenciar e verdadeiramente nos entregarmos verdadeiramente à palavra do Eterno, que é segura, que é rocha e fiel. Yeshua falou que a gente construir a nossa casa, né? Construir todas as nossas bases, nossa casa, né? E firmar nossa casa na rocha. Pode vir a tempestade que for, que não vamos ser abalados. Se construímos a nossa vida em cima da Torá Kedushá, que é a palavra do Eterno, que é rocha, que não muda. Deus é imutável. Deus não muda, nele não há sombra de variação. Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Ele é fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. Baruch Hashem. Então, vamos dar continuidade, que alguns pontos.
O Ramban, que é o Narmânides, comenta que cada passo exige uma fé maior, né? Primeiro o Eterno ordena que ele saia da sua terra natal, depois da companhia dos seus, e por último da casa de seu pai. Pois quanto mais íntimo um vínculo, maior a dificuldade da separação, né? Então o caminho de emuná, de Abraão, é uma emuná ativa, uma fé que caminha, não é uma fé estagnada. Né? Não é uma fé que está estagnada. Por isso que nós falamos no show passado que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Yeshua. Ele foi na frente. Então, se Deus nos deu Lech Lechá hoje, e nós ouvimos e saímos, é porque Yeshua, ele foi na frente e preparou o caminho. A jornada de Abraão é o protótipo da emuná ativa, a fé que caminha. O texto não revela o destino para a terra que eu te mostrarei. Abraão é chamado a obedecer sem ver, confiando apenas na voz divina. Né? Se Deus está escrito que existe o Olam Abá, o mundo vindouro, que existe uma vida eterna, e a gente fica querendo entender como é, para crer, como é que vai ser lá, como é que vai... Irmãos, eu gosto de escatologia, é um pouco assunto que eu estudo, que é doutrina, né, dos últimos dias, está lá na frente. É uma das coisas que eu, no momento, não estou criticando quem estuda, quem está... Não é isso. Eu, no momento, a minha mente, ela está focada no presente, no que eu preciso fazer para ter esse tipo de comportamento que Abraão teve. Porque ele sai para uma terra que ele nem sabe, e Deus ia mostrar ele lá na frente, como mostrou. Ele teve que confiar, não teve um roteiro. Não teve um roteiro para ele, uma foto, olha só, esse lugar aqui lindo. Né? Às vezes na foto vai para um lugar maravilhoso, lindo, mas quando chega lá, só graça. É. Mas se o Eterno falou, é porque ele confiou, vai ser o máximo. Vai ser o máximo. O Midrash Tanhumá declara: Abraão foi testado e não perguntou para onde irei. Quanto tempo durará a jornada? Ele apenas levantou-se e partiu. Na tradição messiânica, este princípio é refletido nas palavras de Shaul Hachalia. Presta atenção. Que é Paulo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Está em Hebreus 11, 9. Né? 11, 8, perdão. Isso aí corrobora o que está escrito lá no Midrash, no Midrash Tanhumá. Então, lembra que eu falei da nuvem de testemunha no show passado? Mais um testemunho. A gente está cercado deles, né? Está aqui mais um testemunho para a gente. Testemunho de Abraão, né? Lech Lechá é a chamada em algum momento ao ouvir o eco desse Lech Lechá. Então, cada alma é chamada em algum momento a ouvir esse eco. Eu ouvi. Lembra? Eu falei? Eu estudando a Parashot, eu ouvi esse eco dentro de mim me chamando. E ele me chamou. Eu sabia de judaísmo, que eu vivia com o judeu, e eu não sabia como era viver o judaísmo plenamente. Só sei que Deus falou, só sei que Yeshua firmou pelas escrituras, estava testando, era verdade, mas eu não sabia. Eu não sabia como era um convívio sinagogal. Eu não sabia o que era cachiruta, eu não sabia o que era, eu ainda não tenho muita ideia ainda de muita coisa, mas o Eterno falou, está falado. Lech Lechá, acabou. O Eterno falou, agora se eu ficasse querendo entender, será que eu vou conseguir
Será que isso é para mim? Será que esse negócio de deixar de comer carne de porco é para mim? E será que isso é para mim? Será que usar tecido é para mim? Será que andar de kippah, ou ir para uma sinagoga, rezar balançando e repetir, será que isso é para mim? Não é. Isso eu não conhecia. Eu só sei que o Eterno falou. Baruch Hashem. Acabou. Acabou o assunto. E tô até hoje, Baruch Hashem. Não tem como sair mais. Só para descontrair, né? Eu lembrei agora uma conversa entre um matuto da roça, né? Chegou lá e eu vou adaptar essa palavra aqui, divertida. Tô sabendo aí que você agora é judeu messiânico. Você era crente e agora você é judeu. E o matuto tá lá na rede balançando, os caras inquirindo ele. O que aconteceu, rapaz? Se desviou. Aí o matuto com o matinho do lado, assim, na rede, olhou para tudo. Compadre. Não dá para voltar mais, não. Não dá para voltar mais, não. Mas por quê, compadre? O que houve, rapaz? Volta! Jesus te ama. Ele falou, não, agora não dá para voltar mais, não. Por quê, compadre? Desceu pro coração. Depois que desce pro coração, não tem como mais voltar. E nessa palavra tão divertida aqui, que eu estou trazendo para você é o seguinte: depois que desce para o coração, vai para o coração, depois que você experimenta o dom de Deus, aqui do chá de Hashem, como eu estava conversando com a pessoa, quando você está diante da Torá, fazendo a leitura da Torá no Aliá, e você vê aquelas palavras, a primeira vez que isso aconteceu comigo, que eu li, que eu olhei, eu quando eu falo ler, é olhar, estar ali tendo aquelas palavras, fogo aqueceu meu coração. Ninguém falou da glória, ninguém ficou me citando para nada, aquilo ali me acendeu o coração. Por quê? É Lech-Lechá, que ecoou dentro de mim. Sai. Esse eco, como nós lemos aqui, é um eco que está em todas as gerações. Baruch Hashem. Então não tem como voltar. Então a cada alma, em algum momento, ao ouvir o eco desse Lech-Lechá, é o chamado do Eterno para romper com a zona de conforto espiritual, abandonar os velhos paradigmas e seguir rumo ao propósito divino. Baruch Hashem. Então lembra do matuto? Desceu para o coração, já não tem como mais voltar. Baruch Hashem. O Rabino o Rabi Menachem Mendel de Kotz dizia: Deus não disse a Abraão, vai para uma terra, mas vai para ti mesmo, pois aquele que não sai de si mesmo nunca chega a lugar algum. Da mesma forma, Yeshua ensina o princípio espiritual desse chamado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Negar-se é o Lech-Lechá interior, a saída de si mesmo em direção à vontade do Eterno. Está escrito: não se estribe no seu próprio entendimento, confia no Eterno. Não se apoie no seu próprio pensamento, mas devemos confiar no Eterno, obedecer a sua voz. Baruch Hashem. Porque isso é uma aliança que o Eterno, lá na frente, né? Você vai ver que o Eterno vai fazer uma aliança com o Abraão. Lech-Lechá é apenas o início desse chamado. É o início, é o básico.
né? Para quem quer viver verdadeiramente a palavra do Eterno, isso é o básico. Eu falei aqui em poucas palavras, aqui, em poucos minutos, nessa meditação que nós temos dessa paraxá tão rica, né? Que na sinagoga ela é bem esmiuçada, ela é bem trabalhada. E essa palavra para a nossa meditação aqui, querido, que eu trago, Leclerá, como ouvir a voz do Eterno, sair de dentro de nós, da nossa esse pensamento que temos domínio sobre as coisas, né? A gente tem que ir para dentro de nós e ver verdadeiramente a nossa essência e sair de dentro desse pensamento que existe dentro de nós, às vezes, de herança religiosa que nós tivemos, né? E assim verdadeiramente viver uma vida de Kiddushá, uma vida de aliança com o Eterno, de promessas do Eterno. Vai ter altos e baixos, nós vamos, que Abraão desceu ao Egito, mas saiu de lá bem, porque o Eterno estava com ele, né? O Eterno falou para Abraão: Abraão, eu serei o teu escudo, eu serei o seu maguem, seu escudo, para proteger ele, para guardá-lo. Ele se revelou a Abraão como Et Shaddai, como aquele que sustenta, como aquele que traz segurança, porque ele saiu da casa do pai. Ele ele permitiu, na sua humildade, a Ló a fazer a escolha que quisesse. Não foi egoísta. Não gostava de confusão. Queria shalom, queria paz. Velava pela shalom, pela paz. Permitiu que Ló escolhesse. E Ló faz uma escolha, mas aí Deus olha para o lugar que Ló falou: esse lugar aí ninguém prospera nesse lugar aí ninguém nem não vai dar em nada. Esse aí não vai conseguir nada. Esse aí saiu daí, vai agora que está desviado. Deus olha e fala assim: está vendo essa terra aí? Olha, eu vou te dar essa terra. A tua descendência. Que é a terra que emana leite e mel. Baruch Hashem, com o Eterno é terra fértil. Sem o Eterno não dá fruto. Sem o povo de Deus verdadeiramente não dá fruto. Baruch Hashem, mas o Eterno vai nos fazer frutificar 100 por 1, Baruch Hashem. Tenho certeza disso. Deus vos abençoe ricamente, em nome de Yeshua, para a glória de Deus. Bem, vamos fazer uma tefilá, vamos agradecer o Eterno, em nome de Yeshua. Baruch Hashem, Eterno, por ter nos feito ouvir a tua voz. E tirar-nos, ó Deus, a nossa alma, tirar, ó Deus, a nossa mente, ó Pai, de costumes que não eram, ó Deus, de agrado teu. Somos gratos a Ti por ter nos dado a ordem, Pai, e assim nos conhecermos ainda mais. Pai, que possamos, ó Deus, olhar para dentro de nós e olhar e ver que o Senhor Deus ainda tem muito a fazer na nossa vida, nessa caminhada de fé, Pai. Abençoa nossos irmãos, engrandeça o Teu nome na vida dos nossos irmãos, pela glória de Deus. Em nome de Yeshua. Amém e amém.